Boa tarde a todos. Nós iremos fazer a nossa correção da atividade 3, do conjunto de videoaulas que tratava, sobre porcentagem, probabilidade. Então, hoje o nosso foco aqui será trabalhar probabilidade. A atividade foi encaminhada na aula anterior, através também de uma videoaula, orientando vocês sobre o que é probabilidade, como que se calcula e algumas situações do nosso dia a dia que nos deparamos com probabilidade. E aí, em seguida, foi encaminhada a atividade do livro didático de vocês, na página 243, onde vocês tinham 5 questões para resolver. E aí, como eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo, vocês podem estar expondo aqui nos comentários, no chat. E aí, ao longo da correção, a gente vai tirando essas dúvidas para amanhã vocês fazerem a atividade avaliativa parcial do segundo bimestre, certo? Então, vamos iniciar. A primeira questão era uma questãozinha bem simples, aquela bem comum quando a gente inicia um determinado conteúdo. Por se tratar de probabilidade, essa é a mais comum. Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda ao ar? Então, para a gente calcular a probabilidade, a gente sabe, vou colocar aqui a primeira questão, para a gente calcular essa probabilidade, a gente vai lembrar que essa probabilidade é a razão entre o número de eventos, é isso? E o total de possibilidades desse evento acontecer. Então, nessa situação, como a gente tem uma moeda, a gente sabe que o número total de possibilidades que a gente tem é 2, porque ou vai sair cara ou vai sair coroa. Então, o total de possibilidades que a gente tem ao lançar uma moeda no ar, e quando ela parar, a gente só tem 2 possibilidades, que é sair cara ou sair coroa. Ou seja, o total de possibilidades vai ficar aqui no denominador. Então, vou colocar aqui o 2. E eu quero saber qual é a probabilidade de sair cara. O nosso evento aqui é sair cara. Eu tenho quantas possibilidades de sair cara? Tenho somente uma. Ou seja, a probabilidade disso acontecer é 1/2. O que equivale a 50% de probabilidade. 1/2, metade, A gente, aqui eu não fiz porque a gente já sabe muito bem, 1/2 é 0,5 e 0,5 vezes 100, 50%. Então, quando eu jogo essa moeda ao ar, a probabilidade de sair cara é de 50%. As outras 50% é de sair coroa. Então, aqui a gente já tem resolvido a nossa primeira questão. Confirme aí no chat se vocês acertaram. Antes da gente partir para a segunda questão. Luiz, Beatriz, Kaique, já estão aí participando. Se tiverem ficado com alguma dúvida nessa questão, vocês também podem estar expondo no nosso chat aqui na nossa live. Acertou, Kaique. Muito bem. Vamos lá para a nossa segunda questão. Parabéns, Luísa. Calcule a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto. Então, para quem não sabe, não recorda o que seria um dado honesto, a gente tinha até uma curiosidade aqui na atividade. Chamamos de dado honesto aquele cuja probabilidade de ocorrência de qualquer face é a mesma. A gente não vai ter nenhuma coisa errada com esse dado, A gente não vai ter um peso a mais para o número, uma forma de alterar esse resultado. Então, considerando um dado honesto, sem nenhuma possibilidade de algo errado acontecer, qual é a probabilidade de sair um número menor que 3 no lançamento desse dado? Então, a gente volta àquele conceito, a probabilidade, e a gente vai ter essa razão aqui. E aí a gente sabe que aqui no denominador nós vamos colocar todas as possibilidades. E aí vocês têm que lembrar, já tem que saber, de cara, que quando a gente faz o lançamento de um dado, nós temos 6 possibilidades, porque são 6 faces disponíveis, de 1 a 6. Então, quando eu jogo um dado, qualquer uma dessas faces pode aparecer. Então, o total de possibilidades que eu tenho aqui são 6.
Eu tenho 6 possibilidades no total. Mas eu quero saber a probabilidade de obter um número menor que 3. E aí, quais são os números menores que 3 que nós temos disponível no dado? Nós temos o 1 e o 2. Ou seja, nós temos duas possibilidades. Ou vai sair o 1 ou vai sair o 2, né? Já que eu quero os números menores que 3. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de um total de 6 possibilidades disponíveis, né? Então, qual a probabilidade de obter um número menor que 3? 2/6. Professor, mas 2/6 não é uma fração irredutível. Lembra que eu expliquei sobre isso lá na nossa videoaula? Quando a gente tem uma fração, né, que é possível simplificá-la, a gente tem que simplificar para encontrar, né, essa probabilidade numa fração irredutível. Então aqui eu sei que eu posso dividir por 2. Lembrando que tem que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então 2 por 2 dá 1. E 6 por 2 dá 3. Agora sim, agora tem uma fração irredutível, então a probabilidade de sair um número menor que 3 é de 1/3. E 1/3, né, em porcentagem, não sei se vocês colocaram, é sempre bom vocês colocarem, né, tanto na forma fracionária como na forma de porcentagem, porque isso vocês podem se deparar numa avaliação externa e encontrar a porcentagem ou a fração. E fazendo as duas, vocês sempre saberão chegar nesses dois resultados. Então a gente deve dividir 1 para 3, que dá 0,33333, né? Que é a forma decimal. E isso em forma de porcentagem, a gente multiplicando por 100, a gente vai encontrar 33, né, aproximadamente 33,33%. Então essa é a probabilidade de sair um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto, de 33,3% aproximadamente, certo? Façam aí a correção, complemento. Eu vi que alguns colocaram só a fração, mas eu sempre oriento a vocês fazerem esse processo para, numa outra situação que for necessário, vocês já estarem cientes dessa representação fracionária, decimal e em porcentagem, tá? Fica mais claro para vocês diante de outros contextos. Quem já acertou tudo, pode ir colocando aí no chat para a gente acompanhar. Primeira questão todos acertaram, né? Muito bem, Luísa. Vocês que acertaram, realmente compreenderam o conteúdo. Na hora que encontrar uma questão que vocês tenham dificuldade, coloquem: professor, eu tive dificuldade nessa questão. E aí eu tento reforçar ainda mais um pouco para deixar ela clara para vocês, tá? Então vamos para a terceira questão. Atividade bem simples, bem rápida. A terceira questão trazia a seguinte situação, problema. Cláudia irá lançar um dado honesto. A gente já explicou o que seria um dado honesto. Calcule a probabilidade de ela obter. Nesse caso aqui são 3 itens que vocês irão responder. Item A, B e C. Então, na item A, eu quero saber qual é a probabilidade de ela obter um número par. Então, já lembrando que é um dado honesto, então, calculando a probabilidade, nós temos que o total de possibilidades são 6. Então, sempre eu vou saber que o total de possibilidades no lançamento de um dado são 6. E aí, qual é a probabilidade de acontecer qual é o evento? De sair um número par. Num dado, eu tenho quantos números pares? Eu tenho 2, tenho 4 e tenho 6. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades de sair um número par. Então, qual é a probabilidade de sair um número par? 3/6. Mas 3/6 não é uma fração irredutível, tem como simplificá-la. Então, vamos lá simplificar. Vamos simplificar por quanto? A gente sabe aqui que dá para simplificar por 3, não é isso? 3 por 3 e 6 por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, a probabilidade de sair o número par é 1/2. E 1/2 é metade, que equivale a 50%. Claro, tá? Então, se a probabilidade de sair um número par é de 50%, a probabilidade de sair um número ímpar também é 50%, né? Porque somos 6 números,
3 números pares e 3 números ímpares, dá 50%. 0,5 na forma decimal e 1/2 na forma fracionária. Letra B. Nós vamos calcular a probabilidade de sair um número maior que 2. Quais são os números maiores que 2 disponíveis num dado? São o 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de sair um número maior que 2. Pode sair, mais uma vez repetindo, né? Maiores que 2. Eu tenho o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 possibilidades de um total de 6. Né? Eu acredito que essa informação já está clara para vocês. Total de possibilidades, né? Aqui embaixo. E aí eu vou agora simplificar. Né? São 2 números pares aqui. A gente sabe que dá por 2. 4 por 2 são 2. 6 por 2 são 3. Então, 4 meios equivale a 2 terços. 2 terços já está irredutível. Ótimo. Então, a probabilidade de sair um número maior que 2 é de 2 terços. Isso equivale a quanto? Se a gente dividir 2 dividido para 3, a gente vai encontrar 0,6666, infinitas casas decimais, não é isso? E aí como é que eu converto isso daqui, ó? Como é que eu cheguei nesse valor? Só repetindo, eu peguei o 2 e dividi para 3. E agora eu multiplico esse valor por 100, né? Como eu tinha feito aqui, ó. A gente multiplica por 100 e encontra o valor aproximado aqui da porcentagem, que é 66,66%. Ok? Então, a gente já até tinha visto na segunda questão, ó, né? Se sair um número menor do que 3, que são 2 números, dá 33,33%. E os números maiores que 2 são 4, 66. Se a gente fizer a soma aqui, né, desses 2 valores, a gente chega a 100%, que é justamente o total de possibilidades, que são 6. Vamos lá para a letra C. A gente concluir. Terceira questão. Agora eu quero saber a probabilidade de obter um número menor do que 4. E quais são os números menores do que 4? Vamos calcular essa probabilidade. Os números menores que 4 são 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de um total de 6. 3 sextos, a gente sabe, ó, a gente até tinha feito aqui na letra A. Né? 3 sextos dá para a gente simplificar e chegar a 1/2, mesmo processo, né? 1/2, que equivale a 50%. Então, estamos aí com a atividade corrigida até a terceira questão. Todos acertaram essa questão também? Acertaram a fração? Se não tinham colocado a porcentagem, complementa, né, para vocês ficarem cientes desse processo. As demais eu estou acompanhando aqui no chat. Todo mundo conseguiu acertar. De parabéns. Tudo bem, Kaique. Vamos lá para a próxima questão, né? Essa live vai estar disponível depois no YouTube. Caso ainda tenha alguma dúvida, né, na atividade, vocês podem rever para concluir a correção da atividade de vocês. Então vamos à quarta questão, que também tínhamos 3 itens a resolver. Na classe de Patrícia, há 12 meninas e 18 meninos. 2 meninas se chamam Juliana e 3 dos meninos são ruivos.
serão sorteados um menino e uma menina para representar a turma na escola. Então, a partir desse contexto, né, desta situação problema, nós vamos identificar na letra A qual é a probabilidade de Patrícia ser sorteada. Então, vamos voltar à situação problema para a gente compreender. Na classe de Patrícia, há 12 meninos e 12 meninas. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de Patrícia ser sorteada. Então, sabemos que Patrícia é uma de um total de 12 meninas. Ok? Então, e sabemos que serão sorteados um menino e uma menina. Então, nós vamos considerar que Patrícia é única, ou seja, eu vou ter uma possibilidade. Então, a Patrícia vai ter uma possibilidade, né, de ser sorteada. De um total de quantas meninas? A gente tem um total de 12 meninas. Está bem claro aqui na questão. Na classe de Patrícia, há 12 meninas. E será sorteada um menino e uma menina. Então, dentre as meninas, a Patrícia tem a probabilidade de ser sorteada, né, de 1/12. Ok? Vamos à letra B. Qual a probabilidade de ser sorteada uma Juliana? Vamos lá calcular a probabilidade. Então, a probabilidade de ser sorteada uma Juliana, a gente sabe que de meninas são 12. Então, isso aqui nós já sabemos, né? São 12 meninas. E tem quantas Julianas? A situação também ela diz que são 2 meninas se chamam Juliana nessa classe. Ou seja, então, de uma Juliana ser sorteada, de sair o nome com a palavra Juliana, nós temos 2 possibilidades, já que são 2 Julianas numa classe de 12 meninas. E aí, 2/12, nós sabemos que dá para simplificar. Diferente, né, aqui da letra A, que não dava para simplificar. Já que é possível fazer essa simplificação. Dá para dividir por 2. Então, 2 dividido para 2 é 1. E 12 dividido para 2 é 6. Ou seja, nós temos aqui 1/6, né, de chances de uma Juliana ser sorteada. E na letra C, eu queria saber qual era a probabilidade de ser sorteado um dos meninos ruivos. Como assim, professor? Um dos meninos ruivos. Vejam que na sala de Juliana tinha 18 meninos. Ela quer saber a probabilidade de ser sorteado um menino. E sempre que nesse menino tem 3... E 3 dos meninos são ruivos. Desse total, ó, são 18 meninos. E desses 18 meninos, 3 dos meninos são ruivos. E eu quero saber qual é a probabilidade de ser sorteado um menino ruivo. Vamos tentar identificar? Probabilidade se dá. Então, eu tenho quantos meninos ruivos na sala? Tenho 3 meninos ruivos. E qual é o total de possibilidades de sair um menino? 18. Por que 18? Porque eu tenho 18 meninos na sala. E eu vou sortear um menino. Então, desses meninos, eu tenho 3 ruivos. Então, a probabilidade será de 3/18. Porém, eu sei que 3/18 dá para simplificar. Dá para simplificar por 3. Sempre divido o numerador e denominador pelo mesmo número. Nunca esqueça disso. 3 dividido para 3 são 1. 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, 1/6. Corrigido. A gente não colocou aqui a porcentagem, mas se a gente quiser identificar a porcentagem, como eu falei, dividimos o numerador pelo denominador e multiplicamos por 100. Por exemplo, 1/6 dá 16,6% aproximadamente, né? Porque são muitas casas decimais. 1 dividido para 6, né, dá 1,66666. Aí vocês multiplicam por 100, que dá 16,6%.
40% aproximadamente, porque são muitas casas decimais. E 1 dividido para 12 vai dar 0,083333, que multiplicado por 100 dá 8,33, aproximadamente 8,33%, certo? Então temos aqui a forma fracionária e aqui a porcentagem que esses valores equivalem, certo? E só repetindo, como que a gente chegou nesses valores em porcentagem? Nós dividimos numerador pelo denominador e multiplicamos por 100. Eu coloquei aqui porque são muitos números decimais, então aqui eu já tenho o valor em porcentagem. Repetindo, divido o numerador pelo denominador e o resultado eu multiplico por 100 e eu tenho uma porcentagem, ok? Tô vendo aí, todo mundo acertou. Natanael chegou agora por aqui, né? Natanael, seja bem-vindo, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui conosco. E você? Vamos lá para a próxima. Nossa última questão estava também muito fácil, né? A questão do Saresp de São Paulo, uma avaliação, né, equiparada aqui ao nosso SPAES do Ceará. É uma avaliação externa do estado de São Paulo. As cartas abaixo estão colocadas numa caixa e uma será retirada ao acaso. Então a gente percebe que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 cartas que serão colocadas numa caixa e nós iremos sortear uma. Mas qual que a gente vai sortear? Eu quero saber qual a probabilidade de a carta retirada ter a figura de uma pessoa. Então, vamos calcular a probabilidade, né, de uma carta, ao ser retirada dessa caixa, vir a figura de uma pessoa. Então, eu já sei que o total de possibilidades são 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5. Então, eu tenho 10 cartas. Eu colocarei 10 cartas nessa caixa. E quantas cartas tem imagem de pessoa? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades de um total de 10 para sair uma pessoa. Então, eu tenho 4 décimos. Mas 4 décimos não é uma fração irredutível. Vamos simplificá-la. Dá para simplificar por 4? Não dá, porque lembra que eu tenho que dividir os dois e tem que dar um número inteiro, né? Então 10 por 4 não vai dar o número inteiro, mas eu posso dividir por 2. Quando são números pares, o 2 é certo, né? 4 dividido por 2 são 2 e 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, eu tenho 2/5, que é uma fração irredutível. Ou seja, eu encontro aqui como alternativa, ó, a fração 2/5 como alternativa correta. E aí, isso daqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque é muito comum situações, problemas como essa, e aí vocês calculam a probabilidade e chegam a 4 décimos. Mas aí vocês não encontram 4 décimos nas alternativas. E aí você tem que lembrar que temos que simplificar, certo? E se fosse as alternativas estivessem em porcentagem, como é que a gente chegaria nesse valor? Né? A gente encontraria 4 décimos, que já daria para fazer essa divisão, ou então você simplifica, e aí você faz a divisão. 2 dividido para 5, que dá 0,4. E aí eu multiplico por 100, que vai dar 40%. Compreendido? Todo mundo acertou? Mas aqui nessa questão, como eu disse, né, vocês tinham que chegar a 2/5. Mas se caso houvesse essas alternativas em porcentagem, você chegaria a 40%, certo? Então a gente explorou tudo aí, essa parte conceitual inicial. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Então, amanhã, como eu já falei, nós vamos fazer a nossa atividade avaliativa parcial. Então,
reforcem o estudo desse conteúdo, né, aquelas atividades que nós realizamos sobre os números da pandemia, né, aquelas palavras lá que a gente tem desse contexto, né, da estatística, né, que vocês possam revisitar as videoaulas. Eu vou colocar o link dessas videoaulas agora no grupo. Então, restante da tarde, amanhã, vocês possam estar estudando novamente. Também conteúdos envolvendo porcentagem das últimas aulas e este de probabilidade, certo? Então, como ninguém colocou dúvida, todos aí colocaram que acertaram todas as questões. Fico muito feliz por isso, né, que vocês tenham conseguido compreender a proposta, a nossa atividade, e seguiremos, né, nas próximas aulas trabalhando nesta unidade. Então, um grande abraço a todos e uma ótima tarde. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.